Em 23 de julho de 2025, um conflito voltou a eclodir no Golfo Pérsico. O símbolo do domínio americano no mar, o contratorpedeiro USS Fitzgerald DDG-62 da Marinha dos Estados Unidos, entrou em águas que Teherã considera críticas para o controle. Normalmente, este navio não é alvo de pressão devido ao seu poderoso sistema Aegis mísseis de cruzeiro e numerosos sensores. No entanto, desta vez tudo foi diferente. Um helicóptero militar iraniano da classe Shahed colocou o navio americano na zona de bloqueio direto do radar às 09h42 horário local. O fato de ele estar em águas internacionais já é um sinal claro. A resposta de Fitzgerald foi imediata: regime de prontidão de combate, sistema de orientação e ultimato por canais de comunicação abertos. O helicóptero deveria deixar o local, caso contrário seria destruído. No entanto, o Irã não desistiu. Em resposta, enviou uma pequena mensagem: "Vocês estão sob vigilância. Preparamos mísseis antinávio. Não é uma ameaça, é um aviso." Até o momento, a situação havia chegado ao limite. Ambos os lados ativaram seus sistemas de combate, vigilância de precisão e até mesmo um modelo balístico de acompanhamento de alvos. Fitzgerald permaneceu no local por mais 17 minutos, mas acabou sendo forçado a se retirar. Oficialmente foi declarado que foi para fins de desaceleração. Foi uma retirada não oficial. Não foi uma vitória militar para o Irã. Foi uma demonstração de que eles têm o direito de ditar as regras em suas águas. É um sinal alarmante para os Estados Unidos. Um inimigo que ontem era considerado tecnicamente incomparável tem hoje a capacidade de bloquear o navio almirante dos Estados Unidos sem usar a força. Esta situação não é única. De acordo com o Naval Institute e a inteligência do CENTCOM, nos últimos 6 meses, o Irã aumentou em 38% o número de aproximações agressivas na zona do Estreito de Hormuz, incluindo 11 incidentes de acompanhamento direto por radar. O Fitzgerald foi apenas mais um exemplo, e talvez o mais notável. Mas por que exatamente esse navio, o USS Fitzgerald, é conhecido como um símbolo da presença marítima do Seal Island na zona de estabilidade perigosa, bem como um dos contratorpedeiros mais tecnológicos da classe Arleigh Burke? No contexto do fortalecimento do Irã em Isfahan e na Síria, a estratégia de Washington para demonstrar força inclui enviá-lo para a zona de conflito em meados de julho. No entanto, o resultado foi o oposto. Em vez de demonstrar sua força, os Estados Unidos receberam uma demonstração de sua fraqueza perante a opinião pública mundial. Ao mesmo tempo, a mídia iraniana iniciou uma campanha. Os canais do Telegram do IRGC divulgaram imagens a bordo de um drone nas quais o Fitzgerald dá meia volta e deixa a zona acompanhado por 2 corvetas iranianas. As manchetes eram claras. Os americanos deixaram o país sem disparar um tiro. Nós escolhemos quem vai. Não houve qualquer reação no Pentágono. Segundo o porta-voz da Marinha, os Estados Unidos continuam a garantir a liberdade de navegação em águas internacionais. No entanto, o Atlantic Council e analistas da Rand Corporation já chamaram essa situação de virada estratégica, pois, pela primeira vez nas últimas 2 décadas, um navio militar americano cedeu à iniciativa sem lutar. Talvez a guerra não tenha começado com este incidente. No entanto, ele se tornou um sinal. Outra lógica prevalece nas águas onde os EUA sempre dominaram. Teherã não tem intenção de entrar em um conflito aberto. Está criando uma zona de domínio na qual até mesmo as forças navais dos Estados Unidos são obrigadas a levar em conta a nova realidade. Além disso, o que acontecerá se o Fitzgerald se encontrar numa situação em que está sob a ameaça de um helicóptero e de um castelo? Sombra sobre os porta-aviões, como o Irã humilhou a Marinha Americana. Os eventos que ocorreram com os porta-aviões do Zeora no Golfo Pérsico nos últimos 2 anos foram uma humilhação flagrante se o incidente com o USS Fitzgerald foi um sinal de alarme.
Os porta-aviões bases flutuantes, com dezenas de caças, sistemas de defesa antiaérea e frotas de acompanhamento, são um símbolo do domínio americano no mar. Mesmo esses gigantes de aço se viram em perigo nas águas próximas ao Irã. No início de novembro de 2023, o porta-aviões USS Eisenhower, acompanhado por um grupo de ataque e helicópteros de patrulha MH-60, entrou no Golfo, oficialmente para manter a estabilidade na região. Extraoficialmente, foi uma resposta à escalada na Síria e ao aumento da atividade de grupos pró-Irã. Mas o Irã estava preparado. Depois que o Eisenhower passou ao sul da ilha de Kish, um drone de reconhecimento iraniano, Shahed 197, levantou o voo. Ele cruzou sem obstáculos a linha da frota americana e documentou todos os eventos que ocorriam no convés, incluindo a montagem de caças, decolagens e movimentação de veículos técnicos. Mas o mais importante é que o vídeo foi publicado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, sem piedade, sem medo, globalmente. Como mostrado nas imagens, os aviões FA-18E estavam em formação de combate e os preparativos para a decolagem já haviam começado. No entanto, um drone inimigo observava tudo. Washington foi forçado a admitir: sim, isso aconteceu, mas não deu mais detalhes. Em Teherã, já se dizia que se tratava de uma demonstração de domínio digital e não de reconhecimento. Depois, piorou. 44 horas depois, patrulhas iranianas entraram em contato com Eisenhower em frequência aberta para pedir que ele explicasse por que o helicóptero havia voado para fora da rota estabelecida. Foi declarado que havia ocorrido uma violação do espaço aéreo iraniano e que haveria uma interceptação se o helicóptero não pousasse. Em condições de alto risco, o comando decidiu que o MH-60S Seahawk foi forçado a fazer um pouso de emergência na água e em seguida foi evacuado para bordo. Sem conflito, mas também sem orgulho, Eisenhower afastou-se da costa. Após o ataque a Hana, em Teherã, em março de 2024, o porta-aviões USS Roosevelt enfrentou um novo tipo de perigo quando chegou ao Estreito de Hormuz. O Irã começou a usar os complexos de mísseis costeiros Abu Mahdi, que tem a capacidade de atingir alvos a uma distância de até 1.000 km. Os serviços secretos americanos acreditavam que Teherã tinha apenas protótipos. No entanto, logo ficou claro que os mísseis estavam totalmente implantados nas regiões de Bushehr e Jask. A mira foi ajustada. O comando da frota informou ao Pentágono que o Roosevelt estava em perigo imediato. Embora a ameaça não tenha se concretizado, ela foi registrada. Além disso, ocorreu um incidente com o navio de assalto USS Bataan. Em meados de 2025, ele chegou à Bahia com equipamentos e helicópteros de combate. Ele é responsável pelo controle da navegação e pode desembarcar em caso de agravamento do conflito. Mas o Irã usou outra estratégia. Aeronaves de vigilância e reconhecimento iranianos sobrevoavam o Bataan. Sinais destinados à captura de alvos eram transmitidos abertamente. O Irã praticamente imitou uma orientação de combate. Apesar de os navios americanos não terem o direito de provocar, eles não podiam ignorá-los. A tática da presença silenciosa foi substituída por uma guarda de combate. Os navios permaneceram na área, mas não se aproximaram mais do Irã a menos de 80 milhas. O porta-aviões destinado a projetar força tornou-se um símbolo de restrição. De acordo com o analista militar Jonathan Penner, ex-oficial da Marinha do Zileiwa, não é apenas um encontro, é uma guerra de nervos. O Irã está ganhando com sua presença, não com suas armas. Ele nos obriga a arriscar, não a temer. No Golfo Pérsico, a geografia e a tática colocaram os porta-aviões em uma posição delicada, pois eles estão acostumados a operar sem restrições no oceano. O Irã dá a impressão de que sabe tudo, usando estreitos, terreno montanhoso, guerra eletrônica e vigilância constante. Além disso, se antes qualquer porta-aviões dos Estados Unidos era uma fortaleza imóvel, hoje ele está na mira, mas em silêncio.
A simetria marítima, a força do Irã não está na tonelagem, diz o artigo. Tradicionalmente, o tonelagem, o número de porta-aviões submarinos e mísseis de longo alcance são usados para avaliar o poderio naval. No entanto, esses indicadores não fazem sentido no caso do Irã. A estratégia da República Islâmica é baseada na flexibilidade, camuflagem e velocidade e não na simetria. Isso funciona no Golfo Pérsico. As forças navais do Irã, IRIN, e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC Navy, contam no total com cerca de 43 mil homens. Isso é mais do que o total de todos os países da parceria oceânica. No entanto, a estrutura assimétrica e a distribuição de funções são mais importantes do que o número de efetivos. Plataformas mais tradicionais, como fragatas submarinos e caça-minas, são operadas pela frota da IRIN. Ela opera principalmente nos mares do Cáspio e de Omã. Ao mesmo tempo, a marinha do IRGC é completamente diferente. A sua frota é composta por pequenas embarcações rápidas e imprevisíveis drones mini-submarinos e complexos costeiros. A base é constituída por mais de 200 lanchas de mísseis das classes Peikap, Ashura e Zulfagar. Embora raramente tenham mais de 20 metros de comprimento, podem atingir velocidades de até 45 nós. Cada um deles transporta um míssil antinávio Nur ou Gader, que pode atingir um alcance de até 200 km. Essas lanchas são manobráveis invisíveis ao radar e capazes de atacar em várias direções ao mesmo tempo. Lanchas kamikaze, carregadas com explosivos e controladas por operadores ou inteligência artificial, também são utilizadas. A tática do enxame, que consiste em um ataque simultâneo de 10 a 20 direções, é capaz de sobrecarregar qualquer sistema de defesa antiaérea, mesmo em um navio da classe Arleigh Burke. PTRs, ZRK móveis e baterias com mísseis de cruzeiro. Abu Mahdi reforçam a linha costeira. Esses mísseis voam por todo o espaço do Golfo, incluindo até a saída para o Oceano Índico. De acordo com os dados mais recentes da Stratfor, foi construído um hangar subterrâneo na região da ilha de Sirri, permitindo ao Irã lançar mísseis com um atraso de 40 segundos após a detecção do alvo. Os drones marítimos são o desenvolvimento mais perigoso. O Irã já utiliza aeronaves não tripuladas, UAV, baseadas na tecnologia Kazef. Essas máquinas possuem hidrolocalização, sistema de controle autônomo e capacidade de sofrer ataques em grupo. Algumas delas estão equipadas com dispositivos que podem ouvir as hélices subaquáticas dos submarinos americanos. Um desses drones registrou o movimento do USS Georgia em 2024 e transmitiu as coordenadas em tempo real. Após 48 horas, os dados foram divulgados para demonstrar que a descrição não é mais uma garantia. O Irã realizou uma simulação de ataque a um grupo de porta-aviões em exercícios em agosto de 2025. Foram utilizados 2 mini-submarinos, 14 lanchas rápidas e 30 drones. Os cenários afirmavam que o porta-aviões foi derrubado em menos de 9 minutos. No Centro de Simulação de Combate do Cáspio, especialistas russos participaram da simulação da operação. Como afirmou o comandante da frota do IRGC, almirante Alireza Tanshiri, não precisamos destruí-lo com um porta-aviões, precisamos estar cientes da opinião dele, e nós entendemos. A frota tradicional não pode usar essa estratégia. Os Estados Unidos ainda mantêm navios com 90 mil toneladas de deslocamento no Golfo. O Irã tem basicamente menos de 1.000 homens. Mas esses pequenos grupos trabalham juntos como um todo, e cada alvo faz parte dos acontecimentos. O Irã também usa inteligência artificial. O novo complexo Khorshid combina dados de radares UAVs, navios e postos costeiros para criar um campo de batalha digital. Isso permite reagir a qualquer mudança em tempo real. A reação ocorre mesmo quando um petroleiro se move. Como enfatizam os especialistas da RAND, a força do Irã não está nos navios, está no fato de que você nunca sabe onde está o perigo. E se você o encontrar, pode ser tarde demais.
O Golfo Pérsico não é mais um campo de batalha marítima tradicional. O pensamento clássico é inútil neste labirinto de armadilhas, algoritmos e assimetria. Captura, humilhação, disseminação, a guerra dos drones. O Irã não se limitou a enfrentar os UAV americanos entre 2021 e 2025. Ele os capturou, estudou, exibiu ao mundo e transformou cada conflito em uma declaração geopolítica. Essa série de incidentes mostra que a batalha pelo céu e pelo mar há muito entrou em uma fase de guerra de informação, onde os dispositivos e imagens capturados são mais importantes do que as armas de fogo. O primeiro evento de grande repercussão ocorreu em agosto de 2022. O navio iraniano Shahid Baziar captura o drone marítimo Sea Hunter, usado pela Marinha dos Emirados para monitorar atividades submarinas perto da ilha de Avag, no Golfo Pérsico. A aeronave desce nas águas territoriais do Irã. Washington respondeu rapidamente. O contra-torpedeiro USS Thunderbolt se aproximou do navio iraniano enquanto um helicóptero MH-60S pairou sobre o ponto de contato. O confronto durou 40 minutos, até que Teherã liberou formalmente o drone capturado em sinal de boa vontade. Mas 3 dias depois, tudo se repete no Mar Vermelho. 2 drones adicionais, destinados a monitorar o movimento de navios, foram capturados e levados para o porto de Bandar Abbas. A televisão estatal iraniana transmitiu as imagens que eles coletaram e analisaram. Foi uma humilhação pública, não apenas militar, mas também simbólica. Os drones dos Estados Unidos da América foram desmontados, investigados e retirados de órbita. Em 2023, isso se repetirá. O Irã começou a usar ativamente drones de fabricação própria para patrulhar as águas costeiras em meio à escalada da situação na Síria. Com a ajuda de um poderoso termovisor, um desses, Shahed 149, filma a aterragem de um helicóptero americano MH-60 no convés do porta-aviões Roosevelt. Um dia depois, o vídeo foi publicado por um canal de notícias iraniano com a legenda "Nós sabemos quem, onde e por quê. Até antes de vocês." Em março de 2024, após a morte do líder do Hamas Ismail Haniyeh em Teherã, supostamente em um ataque com drones israelenses, os Estados Unidos enviam um grupo de ataque com o porta-aviões USS Theodore Roosevelt ao Estreito de Hormuz. Isso deveria ter sido um sinal. No entanto, Teherã reagiu rapidamente, ativou os complexos costeiros Abu Mahdi e lançou vários UAVs que rastreavam a rota do Roosevelt em tempo real, incluindo coordenadas rotas e até mesmo o que estava acontecendo no convés. Isso é divulgado pela mídia iraniana como transmissão ao vivo da observação, enfatizando: vocês estão à nossa vista, vocês nos ouvem, e nós vamos detê-los se quisermos. No entanto, a captura do fundo do mar foi a ação mais marcante. No início de 2025, os UAVs de reconhecimento REMUS desaparecem do uso da Marinha do Ceuta para pesquisar o fundo do mar na região do Estreito de Hormuz. Durante a semana seguinte, a televisão iraniana transmite imagens em que os aparelhos são retirados cuidadosamente marcados e seus mecanismos abertos. O IRGC informou que um deles foi usado para criar mapas submarinos de rotas potenciais de submarinos. Esses vídeos não mostram apenas como tudo está indo bem. Eles se transformam em uma arma psicológica. Em cada quadro, é possível ler uma mensagem simples: não somos mais invisíveis para vocês, e nós vemos vocês. Como resultado desses eventos, especialistas americanos declararam uma derrota digital. De acordo com um relatório do Centro de Estudos Estratégicos da Marinha do EUA, NWC, o Irã criou um ambiente em que cada drone americano pode ser transformado em um instrumento de propaganda iraniana. Washington não recua. Com a ameaça de interceptação, os investimentos em sistemas de autodestruição de drones aumentam. Algoritmos de bloqueio de canais de controle são usados em tentativas de captura. No entanto, o Irã se adapta rapidamente e, pior ainda, faz isso publicamente.
Agora, qualquer invasão das águas persas representa uma potencial crise de mídia e não apenas uma operação. Além disso, enquanto os drones já serviram como os olhos do Pentágono, hoje eles representam olhos vulneráveis que o Irã pode fechar e depois exibir. Vencer a batalha não é o mais importante nesta guerra. É uma batalha pelo poder sobre a percepção. O Irã, como mostra a prática, está ganhando nesta situação. A tríade Moscou, Pequim e Teherã preparam um golpe. De onde vem tanta confiança do Irã quando em 2025 barcos iranianos bloquearão navios americanos, drones do IRGC rastrearão porta-aviões do Ziur e radares S-400 em Isfahan cobrirão o céu sobre o Catar e o sul do Iraque? Não são apenas mísseis e barcos que podem resolver o problema. Ele está no centro de um novo eixo geopolítico formado por Irã, Rússia e China. Apesar de não existir no papel, a aliança tripartida está se desenvolvendo por meio de ações conjuntas, exercícios e fornecimentos logísticos todos os meses. Esta aliança tornou-se visível pela primeira vez em fevereiro de 2024, quando o Irã e a Rússia realizaram manobras navais conjuntas no Mar Cáspio. Oficialmente, trata-se de uma luta contra o terrorismo. Extraoficialmente, trata-se de simular ataques a navios da OTAN e proteger infraestruturas críticas de ataques de alta precisão. Nesses exercícios, foram vistos pela primeira vez especialistas russos trabalhando com a defesa antiaérea em uniformes iranianos. Além disso, foram realizadas aulas sobre o intercâmbio de táticas de guerra eletrônica e o lançamento de UAVs a partir de plataformas móveis. Em maio de 2024, outro participante se juntou aos exercícios à China. 3 frotas trabalharam juntas, trocando informações em tempo real na costa do Golfo de Omã. Washington não gostou nada disso. O Irã exibiu lanchas de ataque e complexos costeiros, enquanto a Rússia apresentou corvetas e complexos de guerra eletrônica Murmansk-BN. Os chineses também trouxeram para os exercícios as mais novas fragatas Type Z-134A. Todos os 3 grupos utilizaram o mesmo protocolo de comunicação, aprenderam a trabalhar juntos em objetivos comuns e, o mais importante, não esconderam suas ações. Esta não é uma demonstração casual. A aliança trilateral foi uma resposta natural ao domínio unilateral do Ocidente em um contexto de pressão de sanções, isolamento e conflito prolongado com os EUA. Já é evidente que o Irã fornece drones à Rússia. Em troca, recebe tecnologia de guerra eletrônica REB, dados de satélite e peças para mísseis de longo alcance. Ao mesmo tempo, a China investe bilhões em logística, modernização e sistemas conjuntos de inteligência artificial. Além disso, a Rússia abre uma exceção para o Irã, fornecendo sistemas do tipo S-400 para fora da aliança. As entregas foram feitas com dupla finalidade, primeiro em contêineres civis e depois através da Armênia e do Turcomenistão, de acordo com a Janes Defense, e vazamentos do grupo Wagner. MENA. A implantação em Isfahan foi um sinal político além de militar. Moscou está dando a Teherã uma importante ferramenta de contenção estratégica porque confia nele. Em Pequim também ninguém se cala. A China vê o Irã como a chave para a segurança energética, bem como para o acesso ao Golfo Pérsico. Os contratos de fornecimento de petróleo já foram assinados para os próximos 25 anos. A China fornece software, sensores e eletrônica marítima em troca. Engenheiros chineses modernizam antenas de drones no porto de Chabahar em imagens de satélite de junho de 2025. Desde o início, os países não chamam isso de aliança. No entanto, o termo eixo operacional Teherã-Moscou-Pequim já aparece em documentos americanos. E isso é mais do que apenas palavras. A realidade é que qualquer ataque ao Irã pode ser considerado uma violação dos interesses das 2 potências nucleares. Como resultado, a coordenação política está melhorando.
Todos os 3 países se recusam a apoiar resoluções da ONU que condenam as ações do Irã. Eles coordenam iniciativas humanitárias e energéticas na América Latina e na África e sincronizam suas declarações. Além disso, eles demonstram cenários de resposta conjunta. Em julho de 2025, analistas da RAND e do CSIS alertam: se os EUA decidirem desferir um ataque maciço contra a infraestrutura nuclear do Irã, eles podem enfrentar não apenas uma resposta de Teherã. A resposta pode ser organizada a partir do Cáspio da Síria e do Mar da China Meridional. 3. Não é uma aliança no papel. É uma tática de sobrevivência e ajuda mútua. Além disso, cada passo dado no Golfo Pérsico representa mais do que um simples incidente local. Neste momento, o mundo global está sob grande pressão. Radar, mísseis e realidade. Os Estados Unidos estão perdendo o mar. Agosto de 2025. Satélites de reconhecimento sobrevoam o Mediterrâneo Oriental. Operações de cooperação continuam no Mar Cáspio. Barcos chineses e iranianos com sistemas de navegação sincronizados entram em ação no Golfo de Omã. Mas, em 4 anos, os Estados Unidos perderam não apenas navios, mas a iniciativa no Golfo Pérsico. Da interceptação de drones ao pouso de um helicóptero americano, cada episódio foi um evento à parte. Foi um sistema que foi implementado em etapas. Primeiro, o Irã usou a contenção assimétrica, depois controlou a zona e, por fim, humilhou publicamente a superioridade tecnológica dos Emirs-Niwa. No final, isso levou o Irã a controlar de fato as importantes rotas marítimas da região. O navio americano no Golfo era anteriormente uma projeção de força. Hoje, ele está cercado por silêncio e radares. Apesar disso mesmo, as plataformas mais poderosas como Royal, Eisenhower e Bataan foram bloqueadas ou repelidas sem um único tiro. De acordo com fontes do político, relatórios internos do Pentágono descrevem a atual perda de confiança tática na região que Washington considera estrategicamente importante desde a década de 1980. A guerra começou na expectativa. Em Isfahan, o S-400 fecha o espaço aéreo. O perímetro é controlado por um grande número de pequenas lanchas, como vespas-drones, circulam constantemente no céu. Além disso, existem plataformas de IA que processam dados mais rapidamente do que a frota dos Ileua pode responder. A principal conclusão dos analistas: o Irã perderá em uma batalha aberta. Ele não precisa lutar. Seu objetivo não é vencer, mas impedir a aproximação. Tática da zona psicológica, onde cada passo dos Estados Unidos é caro arriscado e, acima de tudo, coloca em risco a opinião pública. Cada interceptação de drone e cada bloqueio de comunicações de rádio tem como objetivo mostrar que o Irã controla não a força, mas a atenção. Além disso, ele agora está no centro das atenções. No entanto, deve-se fazer uma pergunta direta: o que acontecerá com os aliados na região se os Estados Unidos não conseguirem entrar no Golfo sem violar a linha de pressão? Atualmente, a zona de observação inclui Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Até mesmo o Catar, o maior posto avançado do Eioura, a base de Al-Udeid, está dentro do alcance direto. O Irã demonstrou que o número ou a presença de porta-aviões não são mais um problema. A questão é quem controla a interceptação, quem analisa mais rápido e quem publica primeiro. A vitória já não é tão brilhante. É a percepção da vitória. Nesse aspecto, Washington perdeu. Nos bastidores, os próprios oficiais americanos admitem: não podemos atirar em um drone quando ele está apenas voando. O Irã também é capaz de nos fazer sentir desprezo, até mesmo pela nossa presença. É um nível de luta totalmente novo, no qual não há batalhas, não há vitórias na guerra, não há humilhações e não há perdas.
Agora os Estados Unidos da América estão diante de uma escolha: ou mudar radicalmente sua tática, incluindo a intervenção no meio da inteligência artificial e a ciberdoutrina de ataque ofensivo, ou recuar e reconhecer que o Golfo Pérsico não lhes pertence mais. O Irã não esconde seus objetivos. A última solicitação do KSI: responderemos com um silêncio que mata com mais certeza do que um míssil se os americanos voltarem com armas. E isso não é apenas um perigo. Atualmente, todos os radares, drones e barcos já estão integrados à rede de defesa. Os Estados Unidos não estão perdendo navios. Os Estados Unidos estão perdendo sua supremacia marítima. No Golfo Pérsico, essa derrota é mais forte. De 2021 a julho de 2025, o Golfo Pérsico testemunhou uma guerra secreta, mas decisiva, entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, Teherã tem controle assimétrico sobre um local onde antes dominava a Marinha Americana. O sistema de pressão psicológica e informativa incluiu a captura de drones marítimos, pousos forçados de helicópteros, interceptação de dados de inteligência e publicações públicas. Em vez de demonstrar força, os porta-aviões Roosevelt, Eisenhower e Bataan se tornaram símbolos de fraqueza. Seus movimentos eram rastreados em tempo real por drones e eles recebiam desafios abertos do IRGC. O Irã não está simplesmente se opondo. Ele está mudando as regras de tal forma que até mesmo um helicóptero pode ser detido sem disparos e um drone pode ser usado para humilhar. Dessa forma, o Irã amplia a cooperação com a Rússia e a China. Teherã faz parte de um eixo global capaz de responder não sozinho, mas de forma coordenada, graças à cooperação em exercícios, ao intercâmbio de tecnologia e informações de inteligência, ao fornecimento de S-400 e à integração de IA e REB. Hoje, os Estados Unidos da América não perderam a guerra. No entanto, perderam o controle sobre si mesmos, controle sobre o mar, consequências, dignidade. Agora, cada decolagem e aproximação de um navio no Estreito de Hormuz é um teste aos limites da paciência, e não apenas uma operação. O Irã usa o radar para se comunicar, não com diplomacia, mas com restrições. Além disso, os Estados Unidos ouvem isso claramente.